É com prazer que recebemos vocês aqui no nosso Cantinho do Franco Cultural no programa Mercado da Arte. A partir de agora, vamos conferir o talento dos nossos artistas cearenses. Vem com a gente! Olá, gente! Hoje, no nosso quadro Cantinho do Franco Cultural, no programa Mercado da Arte, estamos recebendo as meninas aqui que participaram da nossa primeira edição do Clube das Musas, que começou no mês de abril, que abriu o nosso projeto Feito por Elas, que tem a participação de escritoras toda primeira quinta-feira de cada mês. Recebo elas aqui novamente para falar um pouco sobre a arte delas, sobre os livros, vão ler alguns poemas. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre a experiência de participar do nosso Clube das Musas, que pudesse ler uma ou duas obras de vocês e falasse um pouquinho sobre a questão da literatura na vida de vocês, como começou, contasse um pouquinho a história de vocês, tá certo? Sejam bem-vindas. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Quer começar? Pode falar. Então, eu sou Nádia Camussa, para quem não conhece, e sou atriz, escritora. E quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz tanto pelo convite como a proposta, né, de um espaço que não é um espaço exatamente voltado só para a literatura, mas abrir, né, dentro da programação bem diversa, espaço para a literatura cearense e principalmente para a literatura de autoria feminina. Então, como já foi falado, né, realmente da pandemia para cá, eu acho que cada vez mais mulheres tiveram coragem de se autorizar a se chamar de escritora, não que começassem a escrever, acho que dos últimos anos para cá, mas esse foi o meu caso, assim, contando um pouco eu esqueci de falar que nessa primeira edição que as meninas participaram foi poesia erótica. E assim, eu fiquei um pouco com medo, sabe? Quando as meninas disseram que ia ser poesia erótica, meu Deus do céu, como será, o que é? E eu fiquei assim surpresa o quanto a poesia erótica também pode ser bonita, suave e ao mesmo tempo livre, né? Pra gente, enquanto mulher, falar sobre o seu corpo, sobre o prazer, sobre os seus sonhos, né? Enfim, as suas experiências, né? Sim, exatamente. Eu acho que no dia, né, da primeira edição, a gente pôde ver assim, diversas maneiras de enxergar o erótico. Eu tenho uma maneira, a Bia tem outra maneira, a Vitória, que era a outra escritora convidada, também tem outra maneira, e eu escrevo poesia erótica há um tempo, e dentro da minha própria escrita também eu vim mudando, assim, tenho, né, poemas que talvez sejam mais diretos e outros que é mais simplesmente sobre as sensações do corpo. Então a gente pode ver o erótico de diversas maneiras. Eu acho que o erótico, ele tá assim como a gente, né? Ninguém é só uma coisa, né? Nós somos, enquanto seres humanos, somos assim uma mistura de várias coisas e o erótico é isso também, né? Ele também pode ser romântico, ele também pode ser mais picante, né? Foi isso que eu aprendi aquele dia com vocês na aula que eu tive de literatura erótica, de poemas eróticos. Sim, eu acho que o erótico ele dá muito essa liberdade para a gente ir por vários caminhos, assim, e se expressar de uma forma muito autêntica. Eu acho que o próprio ato de fazer poesia ele pode ser muito erótico também, porque ele envolve uma paixão, ele envolve um desejo, uma coisa que também é da alma, mas também é carnal, né? O próprio ato de você pegar na caneta e começar a escrever, ele te dá um prazer que pode ser considerado erótico também. Então eu acho que vai muito além da relação amorosa, mas também a relação com a poesia, para mim, é algo erótico, tem um erotismo ali. E é muito do que eu tento expressar nos meus poemas. É uma poética do desejo, que eu chamo. E aí eu acho que dá muito essa liberdade, todo esse repertório. E é muito legal de escrever também. É um processo muito divertido e que eu gosto muito de escrever, né, poesia erótica por isso. Eu acho que, assim, pelo menos eu vejo enquanto, assim, o ato de escrever como um ato de coragem e muitas vezes de rebeldia, né? Porque nem sempre a gente vai escrever o que todo mundo vai concordar, ou que vai achar legal, o que vai achar bacana, mas só em se propor a escrever, e eu acho que também deixar a sua obra como nome de poema erótico é um ato já transgressor, porque assim muitas pessoas não sabem o que é, como eu disse, né? Eu não sabia, né? Aprendi com vocês, então
Eu acho assim muito corajoso, sabe? Assim, acho que vocês estão de parabéns por assim levarem essa questão da poesia erótica, assim, levantarem essa bandeira. Eu, enquanto mulher, acho muito corajoso isso. Aí eu gostaria que vocês lessem um pouquinho, se tu pudesse contar também sobre como tu começou a escrever, um pouquinho mais da tua história. Eu escrevo desde criança, assim, eu sempre fui fascinada pela escrita por causa da leitura, né? A leitura me incentivou a querer escrever. E eu conheci a poesia no colégio, lendo poemas de Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles. E eu tinha esse desejo de querer escrever como eles. Apesar de eu ser só uma criança, ter os meus 8, 9 anos, eu queria tentar fazer alguns versos, fazer umas rimas e ver o que saía. E aí eu comecei a escrever a partir disso, mas era só um hobby, assim, era algo que eu escrevia quase todo dia. Durante as aulas eu escrevia no meu caderninho das anotações do colégio mesmo. No final do caderno eu escrevia poemas e tudo, mas não era nada que eu compartilhasse, que eu estivesse pensando em fazer um livro, colocar em nenhum lugar. Aí cheguei a ter blogs e tudo, mas foi em 2019 mesmo que eu comecei, que eu criei um Instagram só para postar poemas. E o Instagram, na época, até agora, tem um alcance relativamente maior do que os blogs, que foi o que eu tinha tentado antes. E foi um caminho que eu achei que fosse possível para mais pessoas terem acesso ao meu trabalho. E aí, a partir daí, realmente, pessoas foram chegando e gostando do que eu colocava lá. Antes eram só poemas, depois foram conteúdos literários. E foi sendo um processo super legal. Aí eu comecei a escrever realmente, primeiro para postar no Instagram e depois com o intuito de fazer um livro. E aí, quando foi em 2022, eu lancei meu primeiro livro, Como Respirar Acima d'Água. Em 2023 eu lancei o Faísca, que é o meu livro de poesia erótica, e esse ano eu lancei o A Ficção dos Calendários, que é um livro que eu escrevo desde 2020 com reflexões sobre a pandemia, sobre o tempo, sobre a natureza, sobre as reflexões do cotidiano de quem estava passando muito tempo dentro de casa. Então foi mais ou menos essa trajetória que eu tive até agora. E tu, Nádia, me conta um pouco sobre os teus livros, a questão. Quando foi o livro mais recente, quando você terminou? Como era o teu processo criativo? Falando do começo, assim como a Bia também, não desde os 8 anos, que eu me lembre, mas desde os 13 anos, 14 por aí, que eu comecei a escrever poesia. E também inspirada, assim, por grandes nomes. Com 13 anos eu li Fernando Pessoa e eu me apaixonei. E eu gosto de falar isso não para pensar assim, nossa, como ela era avançada, mas às vezes até como quebra de objeção de algumas pessoas que não leem poesia porque acham que não vão entender, ou porque é difícil, ou porque é uma coisa muito distante. E realmente não é sobre entender tudo exatamente que está sendo dito ali, né? Porque o que uma criança de 13 anos poderia, né, entender, talvez, assim, lendo Fernando Pessoa, mas de alguma forma existe uma comunicação porque fala no sentimento, né? Então eu acho que isso me fez ter vontade de escrever para expressar, me expressar e talvez para me comunicar também com outras pessoas. E aí eu escrevi a adolescência inteira, os 20 e poucos anos, mas eu só tive coragem de publicar, de me assumir publicamente como escritora com 30 anos. E eu tenho 33. E aí, quando foi em 2020, eu finalizei meu primeiro livro de poesia, mas antes disso, eu participei dessa antologia aqui, que é O Olho de Lilith, que é a antologia erótica de poetas cearenses, que foi publicada em 2019, com a organização da Mica Andrade, e é a primeira e única antologia erótica só com poetas cearenses. Assim. Eu acho que já é difícil ter uma antologia erótica só de mulheres. Não conheço, não sei se a Bia pode dizer. Acho que agora a gente vê mais de você pra cá. 69 poemas. 69, mas acho que foi 2022 por aí. Foi esse depois aqui, do Olho de Lilith. Depois do Olho de Lilith. Esse aqui até então não tinha. E muito menos só com cearenses, né? Então, participei dessa antologia e aí depois disso eu comecei a ter coragem de me colocar como escritora, né? Também é esse processo longo. E aí, em 2021, eu lancei
esse aqui, que é o Meus Fantasmas Dançam no Silêncio, que foi primeiro uma edição independente, que eu ganhei um edital da Audi Blanc, da Lei Audi Blanc, e aí lancei de forma independente. Essa aqui é a segunda edição que foi lançada ano passado, pela editora Penalux, então já não foi uma edição independente, porque aquela esgotou, e aí eu queria continuar o livro rodando, assim, né? E aí depois disso eu lancei em 2022 o Cierce, que é o meu livro de poesia erótica, mas ele está esgotado também, e também foi independente, mas dá para ler pela Amazon, quem tiver interesse, tem como ler no e-book. E estou pretendendo lançar um próximo livro ano que vem. Também é uma trajetória... Lembrando que aqui no Cantinho do Franco a gente faz lançamentos. Viu? Ah, muito bem. Que a minha trajetória é um pouco parecida com a da Bia, porque o terceiro livro que eu vou lançar é um livro que eu também estou escrevendo há muito tempo. No caso, estou escrevendo há uns 10 anos, assim. Parei, aí voltei e tal. Então, tem sido assim, minha trajetória. Esses são os livros que eu tenho aqui. Meninas, eu gostaria que vocês lessem um pequeno poema cada um pra gente, antes de encerrar, ouvir para as pessoas conhecerem o que é a poesia erótica. Viajamos pelos corpos um do outro, sem mapas, planos, bússolas, sem medir o tempo entre cada extremo, como se a mudança de fusos não fosse abrupta. Abolimos as fronteiras, essa distinção meramente geográfica. Nosso amor, um território não fictício, em que não sabemos onde um começa e o outro acaba. Sinto nos meus dedos o prazer de estar comigo. Essa não é uma cena triste, isso não é solidão. Vou percorrendo meus pelos, acariciando meus lábios, ternura, vulva termostática. Sua função é proporcionar um aquecimento mais rápido e depois manter a temperatura dentro de uma faixa ideal. Controlando o fluxo de líquido. É uma válvula, mas não é para o seu escape. Enquanto você pensa que sabe o que fazer, eu penso como realmente é. E ao atingir a temperatura especificada, a válvula abre-se por causa da ação da cera, expansiva. Aumenta seu volume em função da temperatura, permitindo que o líquido passe. Quando eu enxerguei minha luz, amaldiçoei a todos por essa escuridão. Do sexo corpo aprisionado, da mulher tenaz, aquela que resiste à pressão, sem partir-se, liquefaz, faz desse momento seu domínio sobre si. Tu és mulher, livre para se amar. Eu tenho tesão em mim, e essa não é uma cena triste, isso não é solidão. Adentro, a fundo, deslizo, me ponho para fora, liberto-me, conhecendo-me e me amando, refazendo-me e gozando pelos pés. O sentimento elétrico, químico. Eu cansei de falar de você. Eu não sinto mais esse prazer. Meus pecados agora sou eu em quantas partes me divido. E eles pertencem a mim. A mim. Muito obrigada, meninas. Queria agradecer e eu acho que a gente poderia dizer que, assim, né, para as pessoas se permitirem conhecer um novo, né, pesquisar e, assim, poesia, aquela hora que tu falou, eu acho que a poesia é isso, né, é sentimento. Às vezes a gente pode não conhecer aquela palavra, mas a gente entende o sentimento do escritor, do autor, né? Eu acho que foi isso que tu aprendeu e desenvolveu em ti essa vontade, né? Sim. Muito obrigada, viu, meninas? Eu que agradeço. Até a próxima, viu, gente? Ficamos por aqui. Até breve. A gente já viu tanta gente boa por aqui, né, gente, no nosso Cantinho do Franco Cultural. Clube das Musas, Clube dos Gatos, Feira de Artesanato e os nossos shows semanais. Acompanhe a gente toda semana aqui, nosso Cantinho do Franco Cultural, programa Mercado da Arte.